Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Culto online, já estamos aqui ao vivo, direto pelo Facebook. Né? Por enquanto nós não estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, porque a gente não tem a cota certa ainda de inscritos. Mas vamos prosseguir, de uma maneira ou de outra a mensagem vai chegar na vida das pessoas. Porque o Senhor nos mandou fazer isso que eu estou fazendo, né? Então, Ele é quem dá o crescimento das coisas, Ele é quem bate o carimbo final. Então, minha oração que eu faço por você é que o melhor de Deus aconteça na tua vida, todas as bênçãos que já foi derramada lá no Calvário, direcionadas para a tua vida, você possa herdar essas bênçãos verdadeiramente em Cristo Jesus, né? Então hoje nós não vamos tocar nem cantar, o louvor hoje é através da palavra, na mente. Então nós estamos pregando uma série de mensagens, as obras do Velho Testamento, da lei de Moisés. Nós já pregamos aqui sobre a Páscoa judaica, nós já pregamos sobre o jejum, vamos ver aqui o que mais nós pregamos. Dízimo, oferta. O dízimo era da velha aliança, a oferta tem na graça, nós pregamos domingo. E hoje nós vamos pregar sobre unção e imposição de mão. Né? Unção com óleo e imposição de mão. É da graça? Não, é da velha aliança. Então nós já vamos iniciar essa mensagem. Então essas coisas que era do Velho Testamento é chamado de rudimentos. Rudimentos ou obras mortas. Obras mortas. Se é obras mortas, não tem valor nenhum para nós em graça. Então vamos ler aqui em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Importante que você esteja com a sua espada na mão, a palavra, e tiver uma caneta, um papel para anotar os versículos para você estudar em casa. Né? Vamos lá. Hebreus 6. Eu quero, antes de começar, cumprimentar todos com a graça e a paz de Cristo. Graça e paz, abençoados e abençoadas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Né? Então, Hebreus 6, versículo 1. O apóstolo Paulo estava pregando para os hebreus, e ele mostrava para os hebreus a grandeza da nova aliança em relação à velha aliança. Né? Em relação à velha aliança. É porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, mas os judeus, os hebreus, judeus, que é a mesma coisa, eles continuavam na lei, exercendo a lei até o ano 70, até o templo ser destruído. Então hoje a casa de Deus, que era o templo, não existe mais. A casa de Deus hoje, a palavra diz que nós somos a casa de Cristo, a casa de Deus, onde o Espírito Santo habita em nós. Entre aspas, o Espírito Santo habita em nós se nós estivermos debaixo deste Evangelho, da palavra, ter o conhecimento disto aqui. Tem que ser gerado, educado, ensinado, edificado na palavra para que o Espírito Santo possa habitar realmente. Porque Deus não habita em templo sujo. A palavra diz, né? Então, esse corpo carnal nosso, ele tem defeito. Então, o que é santo em nós é o nosso espírito. O corpo tem defeito. Então, aonde é que o Espírito Santo habita? É no corpo ou na mente, né? Eu estou fazendo a pergunta, você responde para você mesmo.
o Espírito Santo de Deus habita aqui na nossa mente. O nosso corpo tem defeito. Deus não habita onde tem defeito. Então a palavra é para nós doutrinar ele e tentar parar os feitos da carne. A palavra é para isso. Para nós aprender o que Deus almeja de nós, como nós andamos, como nós prosseguimos nesse mundo. Não é de qualquer jeito. Viu, meu querido? Então vamos ler aqui, ó. Por isso, pondo, coloca a parte. Vamos simplificar, mudar aqui o significado da palavra. Por isso, coloca à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Tudo que Jesus ensinou antes da cruz, nós que somos gentios, e os judeus da época, que Jesus já tinha morrido e ressuscitado nessa época aqui, Paulo está dizendo, ó, tudo que Jesus ensinou antes da cruz, isso aí deixa de lado. Vamos ver o que é que diz aqui para frente. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Porque antes da cruz, tudo que era feito na velha aliança era sombra do que se tornou perfeito. O que se tornou perfeito? Quando? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aconteceu a perfeição de Deus, Cristo ressuscitado. Aqui, ó. Pondo à parte, coloca de lado, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Não lançando de novo, não voltando a fazer as coisas do passado. Que coisa era essa? São muitas, mas aqui vai citar algumas. Essas coisas que fazia na velha aliança. Olha, vamos ver aqui, ó. Não lançando de novo a base do arrependimento. Obras mortas. A fé em Deus. Olha, mas ministro, pastor, mas nós não temos que ter fé em Deus? Na nova aliança, a nossa fé é em Cristo. Cristo é o verdadeiro Deus. O nome de Deus hoje, na nova aliança, é Cristo ressuscitado. Querido, queridas. Né? A fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mão, tá vendo? Da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, se Paulo está pregando aqui que é para deixar a parte, Deus não vai permitir, porque tem outra doutrina mais excelente, que é a nova aliança. A nova aliança só pôde se concretizar depois da destruição do templo no ano 70. Só pôde vigorar verdadeiramente depois que o templo foi derrubado. Porque se continuava praticando as leis do Velho Testamento. Né? O apóstolo Paulo, quando começou a pregar a graça, ele ainda pregava muitos rudimentos da lei, porque ele era Paulo era um mestre da lei, era um doutor da lei. Ele ainda batizou algumas pessoas nas águas, que era da lei. Ele ainda impôs as mãos em algumas pessoas, mas quando ele recebeu verdadeiramente a total revelação da graça, ele parou de praticar esses rudimentos da lei. Aí só a graça. Nós vamos ver um pouco da pregação que ele pregava lá, para os judeus, daqui a pouco. Então, essas coisas aqui, hoje nós vamos falar sobre unção e imposição de mão. O que é que nós vemos hoje nos nossos dias? As pessoas chamando, nas denominações, as pessoas, os ditos pastores chamando os membros para ir lá na frente para eles ungir com óleo e impor as mãos. Isso era da lei. Nós não precisamos. Nós já estamos vivendo a perfeição de Deus. Na cruz nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Nós fomos na cruz santificados. Na cruz nós fomos purificados. Né? Na cruz nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então as mensagens de agora para frente vai cada vez mais vai se aprofundando. Daqui uns dias nós vamos estar pregando a escatologia consumada. A vida de Jesus, Apocalipse, essas coisas, escatologia consumada.
Né? Se eu estou falando escatologia consumada, porque já se consumou, mas estão jogando para o futuro. Então, o nosso assunto hoje é unção com óleo, imposição de mão. Né? Então vamos ver aqui, 2 Coríntios, vamos sair de Hebreus aqui, nós já vimos algumas coisas. Esse capítulo 6 aqui, para você entender bem o capítulo 6, você tem que ler o capítulo 5 e continuar, porque uma carta, na época que essa palavra foi escrita, não tinha capítulo nem versículo, era uma carta contínua. Começava e findava até o final. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 1. Então, na graça, na doutrina da graça, quem nos ungiu, a nossa unção não é unção de homem. Quem nos ungiu foi Deus. Sabe? 1 Coríntios, já estou passando aqui, já estou enrolando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21. É 2 Coríntios, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, aliás, viu, perdão? 2 Coríntios, capítulo 1. Isso que é bom a gente estar com a palavra, porque se eu citar algum versículo errado, aqui tem pessoas aqui na sala aqui assistindo o culto, aqui ao vivo, presente. 1, 20 e 21. Ó. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco, em Cristo e nos ungiu, é Deus. Versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Também nos selou. Né? Quando você escuta a mensagem e crê, o Espírito Santo é ativado na tua vida. Para quem ainda não tem o Espírito Santo ativado na vida, manifestado na vida, né? O selo é a confirmação do Espírito Santo na nossa vida. E o penhor, pastor? Que também nos selou e nos deu o penhor. Penhor é o sinal, porque Cristo, antes de Cristo morrer na cruz, todas as pessoas antes da cruz, nós não é o caso que nós já nascemos depois, já nascemos com isso aqui consumado. As pessoas antes da cruz, ela tinha uma dívida das ordenanças da lei, ela tinha que cumprir a lei. Mas Cristo, nós já pregamos aqui, que Cristo na cruz, ele pagou a dívida por todas as pessoas. Mas ele pagou essa dívida e colocou um sinal como propriedade dele. Penhor, um sinal. Nós temos a marca de Deus na nossa vida. Aí as pessoas dizendo, já tem o chip aí, a marca da besta, olha, isso aí é coisa do mundo. Isso aí é coisa do mundo. Isso aqui, nem no Apocalipse não fala isso, marca de besta, não. Né? Aí nós vamos estudar a escatologia consumada, você vai entender o que eu estou falando hoje aqui, ó. Se nós temos a marca da promessa, a marca, o sinal, nós somos propriedade de Deus, quem vai se atrever a mexer na propriedade de Deus? A Bíblia diz que quem mexer na propriedade de Deus será destruído. Você pode dizer aí, eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu fui selado e marcado com a marca da promessa na minha vida. E a unção que eu recebi não é unção de homem com óleo, um óleo de cozinha, um perfume qualquer. A unção foi feita pelo próprio Deus na minha vida. Você não pode ver essa marca. Eu não vejo no meu corpo, mas posso sentir que Deus habita em mim, que Deus está fazendo eu prosperar. Como? Pelo entendimento. Ele habita aqui, ó, no meu entendimento, não é no meu corpo, é na minha mente. Sabe? O reino de Deus é aqui, ó. Conhecimento.
né? Eu estava em trevas. Trevas. Trevas na Bíblia significa falta de conhecimento. Quando você, por exemplo, quem está nas trevas está morto espiritualmente. Quando conhece a graça, ressuscita. Você está conhecendo a graça de Cristo hoje, você está ressuscitando dos mortos, saindo das trevas. Está passando a entender, a compreender, porque no lugar que você vai, não te ensina. No lugar que você vai, é só estratégia para arrecadar dinheiro. Para Deus, não. Usa o nome de Deus, mas não é para Deus, é para o homem. Porque Deus é quem supre as nossas necessidades. Ele usa a pessoa para suprir as nossas necessidades. Ele não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, não precisa de dízimo, não precisa de... Nós já falamos aqui sobre o dízimo, que o dízimo, quem recebeu o dízimo, as únicas pessoas autorizadas a receber o dízimo eram os levitas. Você sabia disso, querido? Além dos levitas, ninguém mais na palavra aqui tinha autoridade de receber dízimo e oferta, lá da velha aliança. Na graça tem ofertas, né? Na graça tem ofertas, as pessoas ofertam para quê? Para ajudar, manter, lá na época de Paulo, Paulo estava passando uma situação difícil, ajudava o pregador, ajudava as pessoas pobres, os mais necessitados. O dinheiro que entra na obra é para isso. Os fins é este, não é fins lucrativos. Não é para um dono o dono da igreja enricar, porque o dono da igreja, o dono da verdadeira igreja é Cristo, é Deus. E a igreja foi lá comprada com sangue lá na cruz. Viu, querido? E quem é essa igreja? A igreja que foi comprada fomos nós. Nós somos os membros que formam o corpo de Cristo. Nós pregamos aqui sobre a Páscoa judaica que não existe Santa Ceia também, né? Não existe Santa Ceia, é coisa do homem, criada aqui. Tem muita coisa na Bíblia que foi criada pelo homem. A mentalidade do homem colocou isso, é a teologia de homem. Eu tenho curso de teologia, né? Teologia é bom, mas não para usar em cima das pessoas. Amedrontar as pessoas, fazer medo das pessoas, não. É para a gente ter conhecimento, conhecer onde Jesus, tudo que aconteceu lá, né? Em Jerusalém, Jesus, os povos, as raças, as culturas da Bíblia. Isso é a teologia, mas para aplicar, em benefício próprio, para arrecadar dinheiro, para enricar. Olha, e a pessoa mais pobre do mundo é aquela que só tem dinheiro. Esse é o mais pobre do mundo, é a pessoa que só tem dinheiro. A Bíblia diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas que riqueza! Se eu estou em Cristo, que riqueza é essa que eu tenho? Olha, você nem imagina a riqueza que eu tenho. Né? Não é bens materiais. Riqueza não é bens materiais. Porque nós vamos partir desse mundo aqui, né? Você não vai ver. Já pensou se a pessoa fosse levar tudo que tem para enterrar junto com ele? Tem gente que tem fazendas, milhares de cabeças de... Já pensou se fosse levar a riqueza tudo? Agora a riqueza que nós temos, que recebemos de Deus, essa vai conosco. Ninguém toma essa riqueza. O ladrão não rouba. Aqui na minha casa já entrou uns ladrões, levaram coisas materiais. Mas a minha riqueza, a riqueza que nós temos aqui na família, eles não levaram. Que é o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que nós temos... Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Né? Então, que tesouro é esse que nós temos na nossa vida? Deus, o próprio Deus habita em nós. Né? Agora, no lugar que você vai, ele não te ensina isso, porque se te ensinar, né? Você vai sair da mentira. Né?
denominação, religião, está vendendo mentiras para os fracos. Religião, essa denominação aí está vendendo mentiras para os fracos. Graças a Deus que eu já falei aqui, nós tínhamos uma denominação aberta, um local chamado de igreja, que não é uma denominação, está até ali o estatuto, registrado em cartório. A de Deus, a verdadeira igreja, o registro dela não é em cartório humano, é registrada lá no céu, foi registrada com o próprio sangue. Quando Jesus morreu na cruz, ele te comprou com o teu sangue. E você que é gentil, recebeu lavar regenerador pela palavra de Deus. Viu, meu querido? Então, unção em posição de mão. Vamos aproveitar aqui. Em posição de mão coligado com isso aqui. Ó. Nós estamos lendo aqui 1:20. Vamos ler aqui de novo. Ó, mas aquele que nos confirma. Sabe quem é que nos confirma diante de Deus? Cristo. Quem nos confirma é Cristo. Não é homem. Vem cá para frente, aceitar Jesus. Para você não ir para o inferno, então você vai perder a salvação. É tudo mentira. É vendendo mentira os fracos, que não conhecem. Os fracos que não têm coragem de ler a palavra e às vezes não entende e procurar um verdadeiro homem de Deus para receber a revelação. Aí a pessoa me pergunta nesse momento, talvez até, não sei se tem alguém nos comentários, aqui no Facebook não vai responder não, mas no outro lugar responde. Pergunta, mas Tiago escreveu lá, vamos lá em Tiago, deixa eu ver aqui, eu notei aqui. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 5, vamos lá. Tiago é depois de Hebreus. Tiago disse que quando tivesse alguém doente na igreja, vamos ver aqui qual é o versículo 14. Qual capítulo? Capítulo 5, versículo 14. Tiago, pastor, Tiago disse, você falou que a unção, quem nos ungiu é Deus. Imposição de mão não é para ter na nova aliança. Não é para ter. Nós acabamos de ler lá em Hebreus 6:1, que o apóstolo Paulo pregando para os hebreus, ele disse que nós temos que colocar aquelas coisas à parte. E só faz se Deus permitir. Deus não vai permitir, porque se ele permitir, essas coisas estão mortas, é obras mortas, é rudimento da lei. Mas Tiago fez isso. Vamos ler lá que Tiago mandou fazer lá. Mas em que época Tiago fez isso? Vamos ver aqui, 5:14, ó. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Onde é que tinha esse presbítero? Nessas igrejas de hoje que tem presbítero, é da lei, viu? Presbítero que tem hoje nas denominações é da lei, é da velha aliança. Não existe isso mais de presbítero hoje. E o que tem lá que presbítero exerce um dom de pastor, se eu não me engano é a mesma coisa, é um dom. Igual hoje eu estou exercendo aqui, mas não é um cargo. E lá na lei eles tinham como cargo. Na igreja primitiva continuou como se fosse a lei. Versículo 14. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, querido, minha querida, quando a Bíblia aparece aqui, em nome do Senhor, não é o Cristo ressuscitado. Isso aqui é antes da cruz. Antes da cruz, isso aqui. O Senhor é antes da cruz. Depois da cruz, não tem Senhor. É Cristo ressuscitado. É o Deus Todo-Poderoso. É o próprio Deus. O próprio João fala que o verdadeiro Deus é o Cristo. Eles da lei, nele falando. Vamos continuar aqui. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados.
Esses pecados que está falando aqui, foi o pecado que Jesus, com o sangue dele, aniquilou na cruz. Hoje esse pecado não existe mais. Talvez você não esteja entendendo ainda, porque no lugar que você frequenta não prega essas coisas. Né? Jesus morreu na cruz para quê? Milhares de coisas, por milhares de coisas. Uma das coisas foi para aniquilar o pecado. Vamos deixar aqui, nós já lemos aqui, ó, tá vendo? Vamos deixar aqui um momentinho, vamos voltar aqui de novo em Tiago. Mas vamos ver lá em Hebreus, a respeito do pecado, 9:26, ó. 9:26, diz assim, ó. Ora, está falando do sacrifício aqui, ó, tá vendo? O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Aí no versículo 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Esse pecado que Tiago está falando foi aniquilado lá na cruz. Ele não existe mais. Né? Em relação a esse pecado aqui, eu não sou pecador, porque na cruz foi aniquilado. Jesus, com o seu sangue, aniquilou esse pecado. Então a Bíblia fala de vários pecados. Fala da transgressão dos judeus, do pecado de Adão. Né? Que eu já tenho outras mensagens. Você tem que, para compreender isso, tem a mensagem aí no YouTube. Mas as pessoas não querem compreender a palavra. Você lembra quando você foi para a escola, na cartilha de ABC, o ABC? E hoje talvez você vai fazer o vestibular. Você sabia que você precisa daqueles primeiros anos que você estudou? Mesmo assim a palavra. Eu conheço a velha aliança. A velha aliança era para os judeus. O Novo Testamento, nem tem, no Novo Testamento, depois da cruz, nem tem judeu nem gentil. Jesus veio formar um novo homem, um em Cristo. Nem tem judeu nem gentil. Ele quer veio para formar um povo só. O povo da graça, em amor. Né? A lei da graça é o amor. Mediante a fé em Jesus Cristo. Você pensa, mas eu tenho, a minha fé é grande. Não é a tua fé, querido. É aquela que eu prego aqui direto. É o dom. É um dom. E um dom é uma medida de Deus em nós. A mesma fé que me foi dada para ela aqui, para o meu neto que está aqui, para vocês que estão aí do outro lado. Talvez não esteja ativado na tua vida. Porque só é ativado mediante a palavra. Deus, o Espírito Santo, que é a mesma coisa, só trabalha, ele só opera maravilha em mim com a palavra dele. É automático. Né? Então, nós vimos aqui que aquele pecado lá vamos voltar lá em Tiago. Mas para quem Tiago estava pregando? A resposta está aqui no primeiro capítulo. Né? Tiago, primeiro capítulo, versículo 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação. Você é gentil, de qual tribo você é? Né, querido? Depois da cruz, que tribo você é? Depois da cruz não existe esse tipo de tribo, querido. Então, para quem é que Tiago? Tiago é um dos apóstolos de Jesus. Vamos ver aqui Mateus 10. Vamos voltando aqui, ó. Mateus 10. Mateus 10. Versículo 1, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o espírito imundo para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí no versículo 2 vai dizer o nome dos apóstolos. Tiago está aqui, ó, escrito aqui, ó. Os 12 apóstolos. Judas também está aqui ainda. Né? No versículo 5, esses 12, Jesus dá ordem para pregar para quem? Vamos ver aqui, ó.
A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes ordens: não tomei rumos aos gentios. Se nós estivéssemos lá, não era para eles pregar para nós que nós era gentil. Estrangeiro às alianças. Nós não estávamos enquadrados ainda naquela aliança. Né? Não tomei rumo ao gentio, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você já foi algum dia ovelha perdida da casa de Israel? Não, eu nunca fui. Quando eu estava, antes de eu entrar como membro da igreja, a igreja de Cristo, eu estava aí no mundo, não estava desviado de Cristo, eu estava na vida mundana, farriando, bebendo, fazendo só coisa obras da carne que Deus não agrada, que Deus se ira com isso. Quando eu passei a conhecer o evangelho verdadeiro, eu larguei aquelas coisas. Hoje eu ando de conformidade com a doutrina que está aqui no evangelho da graça, que a nossa doutrina é mediante a fé. E eu estou debaixo do apostolado de Cristo. Não é de homem, é de Cristo. Né? As ovelhas perdidas, aqui ó, mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da cruz, querido, não tem ovelhas. Depois da cruz não tem ovelha, tem filhos. Ovelhas era um título que Jesus usava nas parábolas para chamar o rebanho. Ele se direcionava ao rebanho como ovelhas. Eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da cruz, para Deus, nós já somos considerados como filhos. Ou filho da salvação, ou filho da perdição. O filho da salvação, vida eterna. O filho da perdição vai ser sepultado, vai virar pó e dali não sai. Pronto, acabou para ele. Esses já tem mensagem aí que eu já preguei sobre o filho da salvação, o filho da perdição. Né? E é 1h e tanto, tem 2, 3 partes aí, tá lá no YouTube. Entra lá, que se você tiver vontade de conhecer e ter o verdadeiro entendimento de Deus, é através da palavra, não é homem que te ensina. Aí sim, tem dúvida na palavra, aí tem o edificador que vai te instruir, te educar, te ensinar. Aqui em Tito, aqui fala isso aqui, vamos ver aqui em Tito aqui. Nem anotei esse versículo, vamos ver se nós achamos lá. Tito. O apóstolo Paulo também, nas igrejas de Corinto, ele disse, ó, eu vos gerei, a graça de Deus que me foi dada. Ele colocou o fundamento e outro edifica. Hoje eu estou edificando a tua vida, levando o conhecimento de Cristo para a tua vida, se assim tu quiseres. Né, Tito? Timóteo, Tito. Já abri nele em cima aqui, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Está vendo? É o jeito que nós temos que andar aqui. Está dizendo aqui, ó. Né? Então, este evangelho nos ensina a andar como Deus quer que nós andamos nesta aliança, neste mundo, perante os homens. Né? Nós estávamos no livro de Tiago, mas pastor, Tiago era um apóstolo de Jesus de Nazaré. O apóstolo, depois da cruz, só tem um, que é o apóstolo Paulo. Viu, querido? E Tiago, ele não recebeu a revelação da graça. Ele estava pregando ali para aquelas tribos o evangelho da circuncisão. A graça fala de 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão, que é onde nós lemos naqueles livros históricos que conta Mateus, Marcos, Lucas, João, os livros históricos contam a história.
o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão que o apóstolo Paulo pregava. Né? Nós vamos ver aqui a pregação de Paulo daqui a pouco. Paulo, o bom combate de Paulo que ele combateu, ele estava pregando a graça contra a lei que os judeus, os inimigos de Paulo eram os judeus. Os judeus não aceitaram, nem aceitaram o Messias, nem aceitaram a pregação do apóstolo Paulo. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos fechar esse raciocínio aqui, né, de Tiago. Deixa o relógio cair aqui, vamos pegar aqui. Glória a Deus, aqui é tudo ao vivo, viu? Né? Então, aqui, essa palavra aqui, nós vemos aqui. Porquanto a graça de Deus Salvador se manifestou a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, né? Então, esse evangelho nos educa para a gente não andar nas paixões humanas, as obras da carne, o que o nosso corpo deseja, droga, bebida, prostituição e outras coisas mais, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, fala das obras da carne, fala dos frutos do Espírito lá, que já foi pregado aqui. Então, Tiago não recebeu revelação nenhuma de Deus depois da cruz. Isso aqui era antes, ele estava pregando antes do ano 70 aqui, ó. Pregação de Tiago, antes do ano 70, ele estava pregando para as 12 tribos. Nas 12 tribos não tinha gentil não, querido. Nem os que eram da época, nem dessa era que nós estamos vivendo, não tinha gentil não. Na velha aliança, era só os judeus que foi o povo escolhido por Deus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Por isso que veio a salvação para os gentios. Mas isso, antes da fundação do mundo, Deus já estava tudo escrito, porque Deus já sabe tudo que vai acontecer. Ó, na escatologia consumada, aí o povo estão esperando o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Pode ficar tranquilo. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar? As gerações. A Bíblia diz que geração vai, geração vem. E a terra permanece para sempre. Né? Lá em Noé, Deus acabou o mundo. Não, ele acabou as pessoas. Matou as pessoas, só se salvou as outras pessoas que eram a família de Noé. Noé, a esposa, os filhos e as mulheres dos filhos. 8 pessoas. 3 rapazes, 3 moças e o pai e a mãe. 8 pessoas, 8 almas que diz lá. Então, geração vai, geração vem. Na escatologia consumada você vai ver. Escatologia consumada nós vamos pregar sobre a vida de Jesus, a semana de Daniel, o que é que Daniel profetizou lá que já se cumpriu. Mas os teólogos estão jogando o que vai acontecer ainda. Um rapaz me fez uma pergunta, eu digo, olha, se Deus te desse 3.000 anos para você ficar aqui nessa terra aqui, você não ia ver ele vir nas nuvens. Vir nas nuvens. Porque isso era a linguagem dos judeus. Vir nas nuvens, para os judeus, significa juízo. E no ano 70 ele fez juízo para os judeus. Mas os teólogos estão jogando para frente. Então tem muita coisa aqui que ele jogou para frente que está contradizendo com a própria palavra. Vamos continuar aqui. Então, isso aqui, imposição de mãos, são rudimentos da lei. Não fazer de novo. Ungir com óleo, rudimento da lei, não fazer de novo. Né? Então, na cruz, todas as pessoas foram aperfeiçoadas. Nós pregamos uma mensagem aqui sobre o varão perfeito. Perfeito é completo em Cristo. Como é que a gente vai completar? Através da palavra. Mas quem se completa, quem é perfeito em nós? O nosso Espírito. Toda a mensagem que eu pregar aqui, ó, esse nosso corpo carnal, ele tem defeito. Então, o Espírito Santo, Deus não habita nesse corpo, ele habita no nosso espírito, aqui na nossa mente. Por isso nós reinamos em vida, reina com a mente. Porque tudo nessa nova aliança é espiritual. Jesus anunciou lá em João 4, naquela mulher do poço, ele diz que os verdadeiros adoradores
iam adorar ele em espírito e em verdade. Nós não precisamos de imagem de Jesus, de Deus aqui para adorar, não. Porque quando eu olho aqui para minha esposa, quando eu olho para o meu neto ali, e quando eu olho para você aí atrás dessa tela, eu vejo a imagem e a semelhança de Deus. O próprio Deus está na tua imagem. Viu? Mas nós temos também, se nós temos a imagem de Deus hoje, está no nosso espírito. E tem a imagem de Adão também, que é o nosso corpo carnal. Né? Que lá no jardim, antes de Jesus morrer na cruz, o corpo pecaminoso. Quem desistiu o pecado. Depois da cruz, né? Foi eliminado isso. Nós temos agora só a natureza carnal de Adão. Que só vai acabar essa natureza carnal quando nós for sepultado, lá, fica lá na cova. A natureza carnal, quando for sepultado, fica lá na cova. Lá no inferno, que a cova significa inferno. Viu, querido? Eu já preguei aqui o que é o inferno. No Sheol, no Hades, lá na sepultura, lugar dos mortos, é o inferno, a sepultura. Do hebraico, do grego, foi traduzido para o português, significa inferno, sepultura. Tem a mensagem aí, mais profunda. Então, imposição de mão, rudimento da lei, unção com óleo, rudimento da lei. E no domingo nós vamos pregar aqui sobre, para fechar essa série de assuntos, que são 613 mandamentos, mas nós pegou alguns que praticam na vida da dominação. Nós vamos pregar no domingo sobre apresentação de criança. Apresentação de criança da nova aliança, não, é rudimento também. Rudimento da lei. Ah, mas Jesus foi apresentado. Domingo você vai ver por que Jesus foi apresentado lá no templo. Se você já não sabe, você vai ficar sabendo. Jesus foi apresentado. Foi, não é mentira, não foi verdade. Mas por que Jesus foi apresentado lá no templo? Na igreja, que era a casa de Deus, era o templo. Antes da cruz, a casa de Deus era o templo. Depois da cruz, a casa de Deus somos nós. Se tiver debaixo da graça do apostolado. Porque se não tiver também, não reina em vida. Ele chegou na igreja de Coríntios, lá nos primeiros capítulos, ele disse: Oxalá reinasse em vida. Os Coríntios disseram: não, nós já estamos aperfeiçoados, nós já entendemos a palavra, nós estamos reinando em vida. Paulo fez até uma sátira: Oxalá vocês reinassem em vida. A primeira mensagem que eu preguei aqui foi: o que é o reino de Deus? Como reinar em vida? Está lá no YouTube. Está na linha, lá no Facebook também, está como é que chama o segmento que fica lá gravado? Até esqueci o nome. Vamos prosseguir. Na linha de tempo do Facebook. Fica gravado na linha de tempo do Facebook. Né? Então vamos voltar aqui. Agora vamos aqui em Atos, nós já estamos chegando no final. Atos 21. O que é que Paulo pregava lá? Nessa época que Paulo pregava, ele ainda não tinha recebido a completa revelação da graça. Ele ainda pregava rudimentos da lei, porque não tinha recebido total graça ainda. Revelação. Na hora que ele se aparta de Barnabé e leva uma surra tremendo, é que ele vai pregar genuinamente a graça. Atos 21, 17. Vamos ver aqui rapidinho aqui. 21, 17. Diz aqui, ó. Paulo chega em Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, então ele não estava só, estava com os companheiros dele. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi convosco encontrar-se com Tiago. Está vendo? Aquele Tiago que eu li lá. O apóstolo de Jesus de Nazaré. Quando eu falo Jesus de Nazaré, é porque tem duas manifestações de Jesus. Jesus de Nazaré antes da cruz, Cristo ressuscitado depois da cruz. Está lá no YouTube também a mensagem. Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios. Está vendo? Paulo pregava para os gentios. Pregou para os judeus também, mas foi decepcionado. Por seu ministério, ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Está vendo? Os judeus que Paulo pregou, eles seguiam a lei. A lei de quem? De Moisés, a velha aliança.
21. E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Está vendo? Os presbíteros, os líderes lá da igreja, igual tem os líderes, os donos da igreja, né? Que esses aqui eram donos também, queria mandar, né, na lei de Moisés, eram os mandão lá. Quando Jesus morreu já estava desse jeito, né? Estão dizendo aqui que tu está pregando para os judeus se apostatarem de Moisés, largar a lei de Moisés e seguir a graça. Está escrito aqui, ó. Dizendo-os que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Era a pregação do Paulo. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Então já tinha outros judeus atrás de Paulo lá e iam chegar aqui. E Paulo aqui escapa pelo fio deles. Se você ler a história que eu vou parar aqui. Estou dizendo aqui para você, esclarecendo o que é que Paulo pregava. Então Paulo pregava, ó, irmãos, judeus, ó, Jesus morreu na cruz, não precisamos mais da lei de Moisés, nós não precisamos mais circuncidar, nós não precisamos mais guardar a lei, porque agora nós estamos vivendo a graça, nós estamos vivendo uma nova era, um novo e vivo caminho, porque Cristo derramou seu sangue lá na cruz e inaugurou a nova aliança com o seu sangue. O sangue da nova aliança. Você lembra lá na Páscoa, quando ele pegou aquele pão e fez a simbologia da morte dele, que eu preguei aqui sobre a Páscoa judaica? Era isso que Paulo estava pregando. Mas eles vão querer a cabeça de Paulo aqui por isso. É outra mensagem aqui, ó. Nem andar segundo o costume da lei. Paulo está dizendo, ó, a lei, os costumes da lei, o fim da lei. Vamos ver aqui em Romanos. Aqui nós já encerramos aqui. Romanos 10, 4. Aí ele diz, ó, o fim da lei é Cristo. 10, 4 aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando você passa a crer em Cristo, você recebe a justificação lá da cruz. Você já foi justificado lá na cruz, mas por você não saber, quando você passa a crer em Cristo, você está recebendo a conciliação, a justificação, a justiça de Deus na tua vida. Mas a justiça de Deus, as pessoas pensam que assim, um camarada vem aqui, rouba na minha casa, ou me maltrata, aí eu digo, Deus vai fazer justiça. Não, não é essa justiça não. A justiça de Deus foi feita na cruz. O que o cara veio aqui, fez, me maltratou, ele praticou uma obra da carne, ele vai pagar na carne. Se pegar ele, vai ser preso. Se não pegar, a palavra é automática, o que a gente plantar aqui nesse corpo, vai colher. Está entendendo, querido? Porque Deus não vai sair do descanso dele, Deus está no descanso dele. E nós, pela palavra, já entramos também no descanso de Deus. Então tudo aqui é automático. Deus não vai sair do descanso dele para vir vingar ninguém aqui, não. É automático. Aquilo que eu praticar de errado, eu vou pagar na carne. Se eu praticar o bem, fizer só o bem, não tem lei contra isso. Você sabia? A lei do homem aqui, anda de conformidade com a lei do homem, ele não vem atrás de você. Mas no dia que você sair da lei, baixa na sua porta. Então, a lei é para quem está no erro, está na transgressão. Quem anda nos caminhos de Deus, que não desacata a Deus, não transgride contra Deus, não tem lei contra isso. Ser abençoado, santificado, purificado, vive na alegria, vive no bem-estar, tem problemas nesse mundo, mas Deus está no nosso lado, nos dando força, nos dando sabedoria, entendimento, para sobressair da situação. Passamos dores no corpo grandes, sentimentos profundos, choramos, rimos, nos alegramos, nos entristecemos, porque é coisa do mundo. Deus, a tribulação vem, mas ela não vem além das forças que Deus nos capacita. Temos que entender isso, querido. Né? Então, Paulo, vamos ver aqui, 1 Coríntios, vamos ver se é 3,10 ou é a segunda. 3,10. 3,10, enquanto você abre aí, eu já vou procurando aqui outro versículo aqui.
para nós terminar. Então, já concluindo a mensagem, Tiago não recebeu a revelação da graça. Ele pregava o evangelho da circuncisão aos judeus, às 12 tribos. Né? Juntamente com os outros discípulos que Jesus, quando estava aqui, ele mandou ir de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, outra coisa também que é rudimento da lei. Anjos. Anjos. Quem proclamou, era proclamado por meio de anjos. A velha aliança tinha anjo. Na graça não tem anjo. Na graça nós temos o próprio Deus na nossa vida. O Espírito Santo. Não é anjo, é o Espírito Santo. Como é que a pessoa pode ter anjo e Espírito Santo ao mesmo tempo? O Espírito Santo é além dos anjos. Era da lei. Na graça é o Espírito Santo. É da lei também, é um rudimento. Né? Então, os teólogos vão dizer, aquele camarada que está falando só heresia, porque ele não conhece a verdadeira palavra, conhece o Velho Testamento. Que Mateus, Marcos, Lucas está contando a história, Jesus diante da cruz, ele é um judeu, mestre dos judeus, ele está cumprindo a lei de Moisés. E cumpriu na cruz por nós. 3:10, e aqui ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Está vendo? Eu estou edificando a tua vida hoje no fundamento que é Jesus Cristo ressuscitado. Viu? Ele te selou e te marcou o selo da promessa de Deus. Agora, para você viver essas maravilhas na tua vida, você precisa ter conhecimento, ser gerada na palavra, ser educada, ensinada, edificada, para ter o entendimento do que está acontecendo na sua nova vida. Uma nova vida em Cristo ressuscitado. Amém. Aí no livro de Gálatas também, nós já estamos terminando. No domingo nós vamos falar sobre... que eu anunciei, sobre apresentação de criança. É um rudimento da lei. Ah, mas esse homem está falando coisa demais? Isso é heresia? É um rudimento da lei. A palavra está escrita. Então, o nosso apóstolo recebeu a revelação da graça depois da cruz. No livro de Mateus, Marcos e Lucas, depois da cruz, não fala a revelação de Deus. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, que era um mestre da lei, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um homem doutorado na Torá. Paulo aprendeu aos pés dele e foi escolhido para pregar o evangelho da graça. A graça é depois da cruz. As maravilhas, as boas novas, o evangelho das boas novas para nós. Gálatas capítulo, vou ver aqui onde está aqui, 10. 10. O evangelho que Paulo pregou, que Paulo recebeu e pregou. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Vamos ver que evangelho é esse. Porventura procuro eu agora o favor dos homens? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você já viu essa denominação aí? Os líderes querem agradar quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro tem os melhores lugares, é bajulado. Fulano, você é uma benção, fulano. Se não tiver dinheiro, o tratamento é diferente. Examina você aí a tua vida, nesse lugar que tu estás. Se não tiver dinheiro, o tratamento é diferente. Tem acepção de pessoa. Os judeus também eram assim. Hoje não está diferente. Tá? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu o recebi, eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Vamos ler só até aí. De quem Paulo recebeu a revelação? Do próprio Jesus Cristo. Jesus apareceu para Paulo? Apareceu, só que ele não viu Jesus, porque Jesus, na época que Jesus apareceu para Paulo, já era o Espírito, já era o Cristo glorificado em Espírito e em verdade. Como Paulo recebeu essa revelação? Ele ouviu a voz de Deus na vida dele, a voz de Cristo, o próprio Deus. Cristo é o próprio Deus, querido. Não existe trindade. Olha aqui, ó. Eu já preguei uma mensagem aqui, não existe trindade na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo é três manifestações de um único Deus. Você que acredita em trindade aí, é um transgressor, né? Porque está acreditando em coisa que não existe. Deus é um Deus só. Então, a revelação, Paulo recebeu a revelação, vamos ver aqui, porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É? Voltando aqui em Efésios aqui 4. Aqui, ó. 4, vamos ver aqui. Efésios 4, eu estou em Gálatas, Efésios 4, vamos ver aqui, ó. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, quantos deuses existem? Um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Três manifestações de um Deus único. Deus é único, não é trino. Viu, querido? Se você acredita em que é três, tire isso da tua mente. Tem aí duas mensagens, primeira parte, segunda parte, aí no YouTube, sobre a Trindade. Eu pregando e vários pregadores da graça, porque não só tem eu pregando a graça não, viu, querido? Tem muitos. Né? Eu prego a graça na minha linguagem, tem outros aí que falam bonito, estão pregando a graça também, tem outro que estudou mais que eu, é manso, eu já sou mais carrancudo assim, mas estou pregando também a mensagem que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, a revelação de Deus para nós hoje. Não é para nós ontem, não, é nós hoje. Né? Para viver uma vida de conformidade com a doutrina que Ele quer que nós seguimos. Olha, domingo, nós temos outro encontro aqui, viu? Domingo, 19h30, nós vamos encerrar algumas obras que nós classificamos para pregar, algumas obras da velha aliança, para você entender que se hoje você estiver praticando isso, é obra morta, não serve para nada na tua vida. Você fazer um jejum não serve para nada mais na tua vida. Se você for no monte não serve mais para nada, a não ser você ficar com o freio lá, e a única coisa que a gente aproveitar no monte, que é bom a comunhão lá com os irmãos, cantando, louvando, mas em relação a Deus, não existe isso mais, não. Era rudimento da lei. E domingo nós vamos ver dessa série de mensagens, um dos últimos rudimentos que nós vamos pregar nessa série de mensagens, que é a apresentação de criança. Então, graça e paz, querido abençoado. Graça e paz, minha querida abençoada. Você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Sabe por quê? Quem te abençoou foi Cristo lá na cruz. Há mais de 3.000 anos. Então receba nessa noite essas bênçãos na tua vida. Né? Determina a tua vida, declare na tua vida. Se você crê, você pode falar. Tem um versículo da Bíblia que diz: "Crê, por isso falei". Então, se você está crendo, declare na tua vida: eu sou uma pessoa abençoada, eu me declaro próspero, eu me declaro sem doença, porque a doença que tiver já foi quebrada lá na cruz, em nome de Jesus, que antes foi em nome de Jesus, agora é em Cristo Jesus. Então, graça e paz. Abba, Pai.